Olá, alunos do quinto ano! Hoje nós faremos uma aula diferente. Vamos fazer uma aula sobre leitura e interpretação de texto, como a gente está acostumado a fazer durante a semana lá no colégio. O texto de hoje está na página 46. Será sobre viagem dos alimentos. Então, nós vamos conhecer de onde vêm as comidas gostosas que compõem a nossa mesa. Eu vou fazer a leitura junto com vocês. No final, vocês vão ter duas surpresas. Mas eu não vou falar, não. Vocês vão ter que assistir o vídeo inteiro para saber. Então, se liga aí, hein? Viagem dos alimentos. Texto 2, página 46 e 47. De onde vêm as comidas gostosas que compõem a nossa mesa? Caminhando entre as prateleiras de um supermercado, podemos observar muitos alimentos, nas mais diversificadas embalagens. Você estranharia se comparássemos o conjunto dos alimentos expostos no supermercado a um livro de história? Que pergunta! É claro que estranharia, mas pense bem. Se cada alimento tem a sua origem, a sua história, a sua transformação, por meio de técnicas que foram evoluindo ao longo do tempo, podemos ou não falar em história dos alimentos? Para começo de conversa, nada mais justo que começar pelo pão. Os estudiosos do assunto o consideram o rei dos alimentos, pelo seu alto valor nutritivo e por ser consumido pela maioria dos povos. Desde a antiguidade, o pão é feito de diversas maneiras, a partir de produtos bem diferentes, como a mandioca, o trigo, a cevada, o centeio, o milho, a batata e etc. E cada um desses produtos demorou muito tempo para ser cultivado e incorporado à culinária. Os antigos egípcios faziam pão com uma pasta de trigo, que era colocada em um recipiente quente com forma de pirâmide. Já os indígenas da América aprenderam a fazer pão de um produto que tem sua origem na região sul-americana dos Andes, a batata. Esses exemplos mostram que os pães vendidos hoje no supermercado são o resultado do aprimoramento das técnicas de trabalho de povos muito antigos. Entre os produtos que vieram de outros continentes para o nosso, estão o trigo, o arroz, a cana-de-açúcar, várias frutas, uva, laranja, manga, banana, jaca, melancia, pêssego e coco, entre outras, além de animais domésticos como o porco, a galinha, com seus preciosos ovos, a vaca, a cabra e a abelha, os três últimos produtores de leite, do qual derivam, entre outros, a manteiga e o queijo. Daqui também seguiram alguns produtos para a Europa, a Ásia e a África, como a batata doce, o tomate, o milho, a mandioca, hoje alimentos básicos em vários países africanos, o amendoim, vários tipos de feijão e de abóbora, o pimentão e frutas como cacau, matéria-prima do chocolate, abacate, caju, mamão, maracujá e goiaba, além de animais, como o peru e o búfalo. Isso sem falar do algodão, do qual se faz, além de tecido, um óleo comestível. Como resultado dessas trocas, muitos pratos que pensamos ser originários de um único país são, na realidade, produtos de mistura de ingredientes de várias partes do mundo. É o caso da macarronada,
prato típico da Itália que é preparado com um macarrão inventado na China e regado ao molho de tomate nativo da América. Que mistura apetitosa! Moça! Oi, dona Kika, há quanto tempo? Um tempão. Por falar nisso, tem pão? Tem um só, mas em um minutinho vai sair uma nova leva de pão quentinho, quentinho. Eu espero. Enquanto isso, me responde, seu mocinho. De onde vem o pão? Do forno, dona Kika, do forno. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Tenho muita experiência de vida. Vou contar a minha bela história e como tudo começou. O pão é um alimento muito antigo. Os povos da Idade da Pedra Polida já faziam pão, cozinhando sobre uma pedra quente. Muito tempo depois, os egípcios começaram a usar o forno de barro para fazer o pão. No século XVII, os franceses modernizaram a fabricação dos pães e o pão virou uma mania mundial. Além de mim, o famoso pão francês, hoje existem diversos tipos de pães. Croissant, baguete, pão sírio, pão de forma e o pão de queijo bem brasileiro. Mas todos os pães têm uma coisa em comum, dona Kika. São feitos com farinha. Para produzir a farinha, temos que moer algum tipo de grão. Pode ser grão de arroz, cevada, centeio, milho ou trigo, que é o meu caso. Comigo, tudo começou assim. O trigo foi colhido lá na fazenda. Aí separaram o grãozinho de trigo da palha. Na fábrica, os grãos de trigo foram lavados, triturados, moídos e peneirados. Na padaria, misturaram a farinha com água, sal, gordura e fermento. Fermento? O fermento é muito importante. Ele é um ingrediente feito de fungos, que são organismos vivos bem pequenininhos. É o fermento que faz o pão crescer. Depois de fazer a mistura, o padeiro deu forma ao pão e deixou a massa descansando em um tabuleiro. É nesse momento que ocorre a fermentação e a massa cresce. Depois do repouso, o tabuleiro com as massas foi levado ao forno bem quente. Depois de mais ou menos meia hora, eu estava prontinho. E ninguém comprou você? Não, mas ainda tenho esperança. Afinal, eu sou lindo, eu sou um pão. E além disso, os pães são alimentos ricos em proteínas e vitaminas, Kika. Mas é bom não exagerar, porque comendo muito pão você pode ficar gordinha. Prontinho! Valeu a pena esperar, dona Kika. O pão está quentinho, quentinho. Legal! Então embrulha meia dúzia de pãezinhos e... eu também vou levar aquele pãozinho. Lá! É pra já! E lá vou eu, levando esse alimento tão nutritivo chamado pão, que é feito com o trigo que foi plantado na fazenda, moído, triturado e peneirado na fábrica, e virou a farinha de trigo, que na padaria foi misturada com sal, água, gordura e fermento, e virou uma massa que descansou por um tempo e foi levada ao forno para o aquecimento e se transformou em pão, o meu querido alimento. Nossa, Kika, de onde vem tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho quentinho e crocante e até o programa que vem com mais um De Onde Vem! Vamos fazer um pãozinho bem fácil? Para essa receita você irá precisar de uma caixa de creme de leite, 2 medidas da mesma caixa de creme de leite,
de polvilho azedo, um ovo, 100 gramas de queijo ralado, sal a gosto, mas não coloque muito. Misture todos os ingredientes até ficar uma massa que dê para modelar os biscoitos. Se você deixar essa massa descansando por uns 5 minutos, ela vai ficar fácil para modelar e não vai grudar nas mãos. Depois, coloque por uns 15 minutos na air fry em 180 graus. Mas olha só, se você não tiver uma air fry, você poderá fazer no forno, mas peça para um adulto colocar para você. Não vá mexer com fogo. Beijos. Então, gostaram? Assistiram o vídeo da Kika? Eu adoro a Kika. De onde vem, então, é muito bacana de assistir. E também fazer a receita, a culinária do pãozinho. Na verdade, é um biscoitinho de polvilho, mas fica uma delícia e é super fácil de fazer. Lembre-se, se for fazer no forno, peça ajuda para um adulto. Se for fazer na air fry, faça os bolinhos, modele do seu jeitinho, coloque na air fry, peça para um adulto ligar, caso você tiver dificuldade. E vocês também farão a atividade que está na apostila sobre leitura e interpretação, que está na página 45 e 46, exercício 1, 2, 3, 4 e 5. Na descrição desse vídeo também eu enviei algumas atividades de caligrafia. Quem tiver condições disponíveis de fazer a impressão das folhas, vocês poderão fazer essas atividades que seguem na caligrafia. Está bem? Então até a nossa próxima aula e eu já estou com muita saudade de vocês, viu? Tchau, gente!